Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Hilda Lopes Pontes e a gente está começando mais um Nosso Cinema, esse videocast e podcast, onde a gente vai acompanhar e conhecer um pouco mais sobre as realizadoras de Salvador. E a gente vai poder conversar e conhecer o trabalho, um pouquinho desse cenário do audiovisual feito aqui, né, pelas realizadoras soteropolitanas. Primeiramente, é importante frisar que esse projeto conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, né, Cultura na Palma da Mão, PAB, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Bem, eu sou Hilda Lopes Pontes, eu sou também realizadora, né, aqui de Salvador, e aí criei esse projeto com esse intuito que as pessoas pudessem conhecer mais e entender que existem mulheres que fazem cinema no Brasil, né, com foco em Salvador, que é a minha cidade, para que a gente pudesse entender mais sobre esse cinema, sobre esse suposto olhar feminino, o que é esse olhar feminino, o que as pessoas acham que é um só eixo de mercado, né? Nós temos debatido e conversado muito sobre isso no nosso meio. Enfim, e hoje nós estamos aqui com as realizadoras Sofia Federico e Lili Cury, para conversarmos um pouco sobre a carreira delas, sobre os projetos que elas já fizeram, que estão pretendendo fazer e que estão fazendo nesse momento, e um pouquinho realmente sobre esse cenário do audiovisual. Olá, Sofia. Olá, Lili. Olá. Sofia, oi. Eu queria que vocês primeiro assim se apresentassem para quem está assistindo e que está ouvindo, né, a gente, e falassem um pouquinho sobre vocês mesmo, de uma forma muito tranquila e livre, sem essa coisa curricular mesmo, mas que a gente pudesse escutar quem são vocês, tanto como realizadoras, mas também como mulheres e pessoas. Sofia, você primeiro. Maravilha. Primeiro eu queria parabenizar Hilda por esse projeto. Acho que esse projeto é muito importante. Projetos que, na verdade, têm esse propósito de reunir dados, coletar informações sobre quem somos, o que fazemos, sobre nossa atividade, sobretudo com esse foco direcionado aí para a questão da mulher, né, aqui em Salvador, né, dentro do audiovisual. Eu acho que é super importante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, meus colegas, e falar um pouquinho, me apresentar. Como Hilda falou, né, Sofia, eu já tenho uma trajetória assim, de mais de 20 anos na área, venho atuando na área desde o finalzinho dos anos 90, que foi quando eu me iniciei nisso. Eu me formei na FACUM, na Faculdade de Comunicação, da UFBA, e na FACUM eu me despertei para essa questão da imagem. A questão da imagem, para mim, começou a chegar de uma forma muito forte, né, dentro da Faculdade de Jornalismo, estudando comunicação, jornalismo. Eu antes havia feito pequenos vídeos, né, quando adolescente, usando câmera emprestada de amigo, tal, sempre com uma tarefa para fazer, uma tarefa escolar para fazer. E quando eu entrei na Facum e me deparei com essa questão da imagem, né, do que seria possível fazer, né, da imagem como forma de expressão, né, usar essa linguagem do audiovisual, do cinema fortemente, como chegou para mim nesse final dos 90, como uma forma de expressão, e aí eu comecei a me interessar mais ainda, né, por essa atividade. E eu tenho uma gratidão imensa de ter trabalhado com Ediale Iglesias, que foi uma pessoa, uma cineasta baiana, com quem eu me aproximei e tive o primeiro contato assim, profissional na área. Antes era mais assim, experimentações mesmo, fruto de vídeos, né, que a gente ia fazendo para participar de projetos como um projeto de faculdade, ou então para participar do Festival 5 Minutos, né, Festival Nacional 5 Minutos, que a Fundação Cultural realizava na década de 90. Então, eram experimentações, assim, muito amadoras. E aí foi com Ediale Iglesias, no Três Histórias da Bahia, longa, que
na verdade, supriu esse ato de quase 20 anos da Bahia, sem produção de filmes em longa-metragem, né? Foi com esse trabalho que eu pude me inserir profissionalmente, né, trabalhando com a Ediala. E aí foi aí que, na prática, que eu fui entender o que era, de fato, uma produção audiovisual. Eu acompanhei muito ela fazendo tratamento de roteiro. Eu não sabia que eu estava acompanhando ela fazendo tratamento de roteiro, eu não sabia o que era produção, eu não sabia exatamente o que era isso, dirigir, era tudo muito, ainda muito, sem uma noção, porque aqui, naquele tempo, anos 90, não havia faculdades, não havia cursos regulares de formação para a área. Então, muitos de nós que desejávamos ingressar nesse campo, a gente acabava aprendendo mesmo ali na prática, né, fazendo. Então, com a Ediala eu pude aprender bastante, trabalhando na Truque Cine Video, a produtora Truque, com Silvia Abreu, Moisés Augusto. Então, foi muito importante, foi quando eu tive o primeiro contato com Antônio Luiz Mendes, diretor de fotografia, com quem eu vim trabalhar depois. E daí para cá foi assim uma trajetória onde eu pude contar sempre com a parceria constante de muitos amigos, muitas pessoas com as quais eu comecei a me relacionar dentro desse ambiente do projeto Três Histórias da Bahia, quando eu estreitei laços de amizade, e daí eu fui me aproximando de pessoas como Solange Lima, produtora, né? Lula Oliveira, Daniela Borges, Thaisa Grise, Adler Kibe, foram pessoas com as quais a gente se reuniu e montou a Fábrica de Imagens, e com a Fábrica de Imagens a gente começou a fazer cursos de formação. A gente queria, na verdade, aprender, a gente mesmo queria aprender, e a gente começou a se juntar para isso. Vamos aprender junto, então vamos trazer pessoas para cá, para Salvador, para ensinar a gente como fazer. E daí eu segui nessa trajetória, né? Primeiro nos curtas, fazendo muitos conteúdos em curta-metragem, depois trabalhando em paralelo com experiências nas artes cênicas, né? Fazendo experiências audiovisuais no teatro também, em paralelo a isso, e um pouco mais à frente, entrando nesse campo dos conteúdos seriados. De maneira, assim, resumida, é isso. Lili, por favor. E quanta história, né? Salve, salve. Eu escutando Sofia falar, falei, uau, que legal, conheço. Enfim, que bom a gente estar aqui reunidas, né? Reunides. Queria agradecer a Hilda e todo mundo que faz parte do projeto pelo convite, em especial a Hilda, dizer que é mais um projeto aí que eu acho importantíssimo para que a gente crie memória mesmo, né? A gente viu a nossa geração, eu sinto, né, do audiovisual, acho que ela tem tido essa importância no sentido de que a gente vive uma realidade do digital e que permite com que a gente crie uma memória que talvez, espero eu, perpasse aí muitos anos e que quem vier depois da gente possa dizer que com mais facilidade que a gente existe, né? Então, assim, para falar rapidamente, eu sou mineira, né? Mas eu fui abraçada pela Bahia desde cedo, assim. Na primeira vez foi em 96, né? Porque eu venho de uma carreira no teatro, como atriz, como diretora, como roteirista depois, né? Enfim, e quando eu estive substituindo Yami Rebouças em Merlin, ou A Terra Deserta, direção de Carmen Paternoster, como atriz, isso em 1996, eu já fui abraçada pela Bahia pela primeira vez, e lá eu tive meu primeiro contato com a Escola de Teatro da UFBA, onde eu cheguei a ser aluna da Escola de Teatro da UFBA na graduação,
já tendo formação como atriz, porque eu venho da formação no Teatro Universitário da UFMG, e quando eu cheguei aí, eu era novinha, eu tinha 21, tinha acabado de fazer 21, e eu lembro de Hebe Alves falar, Hebe, não só ela, Meran, várias outras, falando assim, vai para São Paulo, vai fazer não sei o quê. Aí eu fui para São Paulo, finalizei meu curso de comunicação lá na PUC de São Paulo, fiz meu projeto experimental, na época não era TCC, era projeto experimental em vídeo, a gente escolhia impresso, vídeo ou rádio, aí eu fiz em vídeo documentário. Na época eu fiz um curta documentário sobre o Chico Rei, e numa equipe que tinham 3 mulheres, eu fazia fotografia, eu filmava, e colaborava no roteiro, e fazia com a direção, enfim, múltiplas funções, né, num filme de formatura. E de lá seguiu a carreira de atriz em São Paulo, etc. Fiz vários videozinhos, vídeos curtos. Na época a gente tinha era VHS ainda, e fazia tudo, finalizava tudo dentro da PUC de São Paulo. E eis que em 2009, depois de uma passagem por São Paulo, assim, fazendo CPT do Antunes Filho, né, trabalhando também com Zé Celso no Teatro Oficina, enfim, tendo um grupo de teatro das Epifanias, etc., eu tive uma trajetória dentro do teatro muito conectada também à performance, à linguagem multimídia, e aí eu pesquisei na época muito a narrativa visual de Frida Kahlo, né? Então eu estudava as imagens de Frida e tentava traduzir as imagens de uma maneira tridimensional, né? Do bi para o tri. Então eu já estava brincando com essa coisa com a imagem de uma maneira mais forte, deixando de hierarquizar a palavra e trazendo a imagem como protagonista dentro do meu processo de pesquisa. E eis que isso na cena, né? E aí eu venho passo no mestrado em artes cênicas na UFBA em 2009 e venho de novo para a Bahia. E aí, de novo, eu fico um tempo assim, estou, né, na Bahia, 13 anos já, então me sinto filha da terrinha, de Salvador, sempre muito acolhida, assim. E com o mestrado, para mim foi um rito de passagem que foi exatamente essa transição muito consciente das artes cênicas para o audiovisual, né? E aí, olhando hoje para trás, que a gente está em 2022, e a Segredo Filmes, a minha empresa, começa em 2013, dois anos depois que eu termino o mestrado, e para mim é realmente assim, a minha carreira no audiovisual é na Bahia, né? Assim, eu me fiz e me assumi assim, uma pessoa do audiovisual na Bahia, né? Uma pessoa do cinema, enfim. E aí faço esse trânsito também, paro de atuar, assim, depois disso eu atuei num vídeo, num curta, como protagonista de um curta chamado Mãe, que é um curta de Antônio Vitor, né? Enfim, de um garoto da UFRB. Eu vi esse filme! Eu vi ele com a criança, né? Isso! Eu vi você atuando, eu tomei um susto, eu falei, Lili, atriz. Foi aí que eu falei, que eu me atinei, eu não sabia que você era atriz. Aí eu vi você nesse culto, eu falei, meu Deus, Lili atuando, que ótimo. Pois é, e está com mais de 60 mil visualizações no Kinobox, que é um canal LGBT do YouTube. E eu amo atuar, eu quero sempre atuar, mas a vida vai levando a gente para um monte de outras histórias, essa necessidade de estar além de representar, de atuar, a história que os outros
criam para mim, mas não, né? Quem sou eu? Mas assim, outros personagens criados por outras pessoas, e também uma necessidade de criar as minhas próprias histórias. Então, aí, o mestrado foi realmente esse lugar esse rito, né, de passagem, onde aí eu começo a dirigir, eu dirijo, a efetivamente dirigir, porque tudo que eu tinha feito até então era uma coisa assim, qual a direção com fulano, qual a direção... Era tudo experimentação, era tudo brincadeira, era tudo um negócio que eu falava assim, vamos fazer. Né? Mas não era um negócio assim, é a minha profissão, né? Era mas uma no outra cinema, história. mas é porque acho que no cinema, né, Lili? Porque no teatro você já dirigia, né? No cinema, eu tá. digo, né? No cinema, porque eu não assumia isso para mim. E aí, depois do mestrado e estando na Bahia, já era tão cristalino assim como as coisas se apresentavam. Assim, eu tinha uma urgência em falar coisas, expressar, né? Através de imagens, sons e palavras, tudo que eu pudesse, e que era como se a sensação que eu tinha de um certo sufocamento, que tem a ver, hoje eu entendo como o silenciamento que eu vivia, né? No sentido de não poder expressar coisas que eu gostaria de expressar. E aí o primeiro curta acontece nesse trânsito. Eu ainda trabalhava no teatro, fazia assistência de direção para um grupo de teatro de Salvador, numa montagem dirigido pelo Cláudio, esqueci o nome, enfim, do Vila Vox, né? Fazia o Tesouro da Arca de Trancoso. Eu fazia essa assistência de direção. E aí Carmen foi o primeiro curta que eu fiz em trânsito, assim, e me apropriando muito de metodologias de criação da performance para a criação do vídeo. Então, o meu processo de direcionamento de Líria, que faz Carmen, é muito dentro do processo da criação da cena performática no teatro, né? Nas artes cênicas. Aí a gente faz Carmen, depois faz Teresa, eu já em Cuba, que foi logo depois de finalizar dando aulas. Eu também, nesse ínterim, eu passei para dar aula de interpretação e direção na UFBA, então misturava tudo, né? Assim, lecionar, dar aula e criar. E aí, quando eu termino o mestrado, logo depois eu ganho uma bolsa de mobilidade artística do governo do estado da Bahia, para fazer curso de direção cênica em Cuba. E era curioso porque a ementa, você olhava, era teatro, era todas as práticas que eu já dava dentro da sala de aula. E era dentro de um curso de formação audiovisual. E eu falei, eu quero ver esse negócio aqui, como que eles fazem esse trânsito. E aí é muito doido, porque ali nasce, naquele mês de imersão na ICTV em Cuba, nascem 2 curtas que vão acontecer depois, que é Teresa, inclusive é de Leusa Penha, que faz Teresa, que atua como Teresa, que ela falou que ela é atriz de um filme só, ela falou que foi o único filme que ela fez, foi Teresa. Ela atua em Teresa, e ela estava fazendo parte do doutorado dela na ICTV. Eu olho para ela e falo, você é a mulher que eu quero para atuar. Porque, na época, eu tinha ainda essa coisa, vou atuar, não vou atuar, estou dando aula, e não sei o quê, e comecei a ensaiar a Odisseia de Penélope, não de Odisseu, de Penélope, a partir de um livro chamado Odisseia de Penélope, que fica numa ilha, Penélope fica lá 20 anos, o que acontece com essa mulher que fica ilhada durante 20 anos? Então, eu me aproprio dessa coisa que eu tinha 6 meses que eu estava em sala de ensaio, dirigida por Leonel Hanks, me aproprio disso, chego em Cuba, encontro a minha Teresa, que você vai entender que ela não vai chamar Penélope depois por quê, encontro a mulher que está na ilha, e tudo aquilo que a gente fazia na sala de aula, esse trânsito das artes cênicas para o teatro, foi ali, foi vivo, foi tudo absolutamente vivo. E Teresa, porque a turma, durante o mês todo,
tinha uma música que todo mundo da classe cantava o tempo inteiro, que Donde estás, Teresa, Donde estás, Teresa, Donde estás, Teresa. E ninguém fez filme nenhum, ninguém fez cena nenhuma, e o único filme que ficou pronto da galera toda foi Teresa. Então o filme tinha que chamar Teresa. Aí ficou Carmen Teresa, e 2017 Carolina, que veio, olha que curioso, Carolina veio, foi minha colega de mestrado na Artes Cênicas, da UFPA, foi da minha sala, eu fazia um trabalho a partir da linguagem das narrativas visuais de Frida, era sobre isso a minha dissertação, e ela é uma mulher com deficiência, então ela colou em mim, porque ela queria saber que eu era deficiente, que eu era def também como ela, etc. E, enfim, aí teve essa paquera toda, e depois de um tempo a gente fez esse curta aqui em 2017. E Distopia, que veio depois, ele nasce na ICTV, na sala de aula, na escritura da cena ao vivo. Então, assim, dos exercícios que a gente fazia dentro da sala de aula, a gente ensaiava com atores cubanos, uma cena onde tinha 2 a 3 atores, ensaiava, escrevia, ou seja, era uma coisa de ir para o roteiro e para a cena para o roteiro, e escrever e encenando ao mesmo tempo, escrever e encenando sem câmera, sem nada, dentro de uma estrutura muito das artes cênicas, do teatro, dessa coisa da escritura, da dramaturgia na sala de ensaio. Então, fazia idêntico isso, só que aí nasce, naquele mês, nasce um primeiro tratamento do roteiro, que viria a ser Distopia, depois quando o roteiro nasceu como primeiro tratamento, até ser aprovado no MINC como curta, ele tinha um nome, o projeto tinha um nome de sentido, firme, sentido, então que tinha tudo a ver com tudo aquilo que eu estava vivendo em Cuba também, da gente, enquanto estudantes, ter regalias por ser estudantes internacionais, e tinha um cubano, e quem vinha de fora, pago por um dinheiro miserê, que não era o dinheiro, não era o CUC, era o dinheiro cubano, aquelas atrocidades todas. Enfim, que assim, a gente sabe de tudo, mas ao mesmo tempo não deixa de criticar que também não está certo como é conduzido o sistema interno, né? Vamos dizer assim, a política interna. Então, é isso, assim. Aí, depois disso, depois de Distopia, nesse intervalo, vem muita gente. Quando Sofia falou, assim, eu passei pela Truque, né? Fui assistente de direção de Silvana Moura na Truque durante praticamente 2 anos, né? A gente fazendo a série Akbaradudo, Visionários Negros. No último ano, quase 1 ano e pouco, trabalhei na RG, né, junto com Goretti, RG Produção Cinematográfica, realizando o último curta que eu dirigi, que é Palhaços do Rio Vermelho, né, que é um roteiro e argumento de Araripe, direção de produção, uma galera muito legal, né, assim, que colou junto com Araripe e com Goretti, comigo, enfim. Passei pela Eparrei Filmes, né, em Manaus, fui nesse ínterim todo, entre Carolina e Distopia, fiz direção de 4 episódios para Ellen Lynch, a convite de Ellen Lynch e Riane, né? Trabalhei como assistente de direção em 2 curtas, com assistente de direção de Marcelo Matos de Oliveira e o Wallace Nogueira, que veio a ser o fotógrafo de Distopia. Assim, qual foi esse curta que você foi, os 5? Os curtas foram Abismo, né, que tinham o roteiro original como Cavalo Baio, né? E o outro foi Uníssono, né? Esse não conheço, não. Os 2 curtas, assim, vamos ver como o último vai sair agora. Vamos ver, estão finalizando e finalizando e finalizando. Abismo, eles
acham que vão enterrar, que não vai ter, enfim, que não conseguiram tirar dali uma coisa que seja legal, mas assim, a gente viveu um processo de 2014 a 2017 muito rico, assim, eu tenho um processo de formação muito forte por Marcelo e por Wallace dentro da Vogal, assim, de muita troca, assim, né, eles vêm de processos completamente diferentes do meu também, então eu sinto assim que a apropriação, vamos dizer assim, dessa engenharia da criação do roteiro até a finalização, pelo menos Distopia, eu acho que reflete muito isso, assim, reflete muito a nossa vivência, inclusive é muito doido isso, porque quando eu escrevi uma casa, né, tudo acontece dentro de uma casa, etc., e quando eu comecei a trabalhar com eles, eu estava ali desenvolvendo os tratamentos do roteiro, etc., e eu imaginava, quem sabe vai ser aqui, né, que a gente vai rodar o filme. Aí depois eles mudaram da casa e falaram, esquece, né, não vou rodar esse filme nunca aqui, não sei o quê, não sei o quê. E é isso que a gente ganha o edital, e na época eu falei, vamos lá, bora ver se acha essa casa, né, se essa casa ainda está disponível, vamos fazer lá. E estava disponível, a gente conseguiu rodar na casa onde tudo estava ali nas paredes, né? Então, o processo de criação está muito, pelo menos o meu, assim, no sentido, não tem como não estar. Quem vem do teatro, quem vem das artes cênicas, né? Eu sou daquela pessoa que atuei na rua, né? Eu fui atriz de teatro de rua também. Então, assim, o processo é um processo muito visceral, é muito vivo, assim. Então, não tem como ele não estar imerso nesses outros sentidos, né? A coisa da técnica é uma coisa que a minha ainda, eu acho que é um lugar que eu ainda estou diariamente tentando superar, enquanto são desafios, né? Eu acho que é normal, mas a gente que tem essa formação que vem do teatro, a coisa da dramaturgia é muito... A gente é muito bem formado na dramaturgia, a gente lê muito clássico, né? Então, assim, eu me sinto muito confortável no terreno do roteiro, muito confortável no terreno da direção de ator, né? Direção de imagem pela questão da formação mesmo, assim, do estudo muito de imagem, me sinto muito confortável. Mas tem essa coisa assim as tecnologias, a gente vai, né? Hoje mesmo eu estava aqui hoje fazendo um novo filme aqui. Eu estou com a minha família aqui em Minas nesse momento e tá nascendo um outro filme aí, uma outra coisa, e fazendo com celular, sabe? Então eu acho que essa alma assim do teatro não me larga não, assim, porque às vezes as pessoas não fazem porque não está com o aparelho correto, com a coisa correta, e eu me jogo mesmo. É isso, eu vou passar a palavra para mim. Então, é porque as duas falando, assim, várias coisas foram me passando, assim, pela cabeça, e eu vou falar algumas, assim, mas propondo, claro, abrir, assim, mais ainda a nossa conversa. Mas a primeira foi o momento que eu conheci as duas, né, tanto Sofia quanto Lili, eu conheço vocês há bastante tempo, assim. Lili, eu conhecia mais distante, assim, mas hoje em dia a gente, né, a gente é parceira na Mostra Lugar de Mulher no Cinema, então a gente tem uma relação muito mais próxima. Mas eu conheci as duas durante o meu processo formativo, né, porque eu estava na faculdade. E eu lembro de achar as duas, assim, figuras representativas para mim, assim, porque eu tinha muita crise, assim, na adolescência. É sério, eu tinha bastante crise, porque eu não achava muito possível conseguir dirigir nada, sabe? Eu achava que eu era meio, assim, tava viajando. Aí minha mãe me apresentou, assim, Jane Campion e umas diretoras, assim, que era meio, assim, falava, a filha de Coppola também dirige, tem Jane Campion, mas tem a outra também, que eu esqueci agora o nome dela, outra diretora que eu esqueci. Mas, enfim, algumas diretoras que ficam no imaginário, assim, ficavam no imaginário, né, das exceções, assim, mas eu ficava, poxa, mas se elas que são europeias, estadunidenses, são exceção, quem sou eu, sabe? E aí eu lembro de duas coisas, assim, que é de Lili, assim, dirigindo um espetáculo que tinha chamado
quatro pedras. Quatro luas pelas pedras. Isso aí, desculpa, porque bastante tempo. Uhum. E aí eu era caloura, assim, eu tinha tipo, 18 para 19 anos. Aí Lili era professora e ela dirigindo a turma e um monte de alunos, assim, e ela saindo e explicando, assim, como ia ser a cena. Eu, tipo, assim, impressionada, assim, como estavam escutando ela, porque, assim, eu fui criada, né, nesse regime, assim, de achar que, tipo, era todo mundo muito falsamente progressista, assim, né, meus pais eram professores, os dois, mas era uma coisa um feminismo não muito verdadeiro, assim, então eu não tinha muitos exemplos de mulheres realmente comandando para além de comando das suas próprias casas. E Sofia também, eu tenho uma imagem muito, assim, muito marcante mesmo na minha cabeça, que eu fazia a produção da Diana Human, e Sofia estava com a câmera, era uma câmera, acho que era Blackmagic, eu não tenho certeza, mas não era, enfim. Era uma Canon. Mas eu lembro, a lente era grande, assim, ela estava filmando alguma coisa com a câmera na mão, e eu, tipo, poxa, um dia eu quero ser assim também, sabe? E a importância da gente ter esses exemplos quando a gente é nova, assim, sabe? E eu fui conhecendo essas mulheres que faziam cinema, assim, em Salvador, e aí isso me deu muita força para começar, sabe? Porque eu fui fazer teatro justamente porque eu morava muito longe da FTC, não tinha grana, e para ir todo dia minha mãe deixava andar de ônibus, e eu não tinha grana para ir para longe, né? Você fazia FTC cinema? Eu queria fazer, mas eu não tinha grana. Então eu fui fazer. E aí veio outro tópico que eu queria puxar com vocês, que é a coisa do teatro e do jornalismo. Porque eu fiz metade da faculdade de jornalismo e fui formada em direção teatral. E eu acho que é um caminho que eu vejo muitas mulheres, principalmente aqui de Salvador, né? Porque Lili porque esse projeto que a gente está participando aqui é de mulheres que realizam cinema em Salvador atualmente. Lili já tem cidadania soteropolitana há bastante tempo. Com certeza. Mas eu vejo isso acontecer até muito. Até casada eu sou. Toda trajetória. Na Bahia. Mas eu vejo isso acontecer muito. A gente ir para o teatro e para o jornalismo. Vocês percebem isso, esse caminho? Eu vejo... Sofia, por favor. Eu, na verdade, eu percebo que, como a minha formação foi nos anos 90, né, não tinha outra opção, como eu falei antes. Então, eu não tinha essa opção de, eu quero fazer cinema, porque não existia nenhuma outra faculdade na época, não existia também os bacharelados, né, hoje como tem os BIs em artes, que você pode fazer, depois você se direciona para a área de cinema, área principal de cinema, então não havia isso, a FTC ainda não tinha chegado, né, que o curso veio somente, eu acho que foi em 2000 ou 99, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Então, eu fui para jornalismo e eu nunca fui assim, eu quero fazer cinema, eu não tinha isso, assim, eu quero fazer cinema. Eu fui para jornalismo, porque eu fui para me formar e ser jornalista, tanto é que eu atuei um tempo no campo. Eu fui jornalista de impresso, eu trabalhava na Tribuna da Bahia, trabalhava no Bahia Hoje, que foi extinto, trabalhei no Correio da Bahia, trabalhava como repórter. Só que o que veio para mim muito fortemente foi esse desejo de entrar na ficção, que veio muito fortemente, a questão da ficção, porque, por exemplo, quando você é jornalista, está ali cobrindo você recebe aquela pauta, você vai para a rua, você recebe aquela pauta e você volta para a redação e você faz aquela matéria. Então, nessa volta entre o fato que eu fui lá fazer a cobertura, né, nesse trajeto até a redação, eu ficava tentando, quando eu ia cobrir o fato e o fato não trazia, não era bom, era uma coisa assim, que assim, essa matéria vai ficar muito micha, que matéria vai ficar muito insossa. Eu me lembro que no trajeto de volta para a redação para bater a matéria, eu ficava imaginando, e se essa figura tivesse feito isso, se essa figura tivesse dito aquilo, o negócio está incrível, essa matéria ia ser incrível. Então, eu ficava assim, com esse exercício ficcional do caminho de volta da redação, do fato, do evento que eu ia cobrir para a redação. Então, eu fiquei com isso um tempo e acabei vendo que era necessário, de algum jeito, entrar na área da ficção. Né? Calhou de ser o cinema, mas eu poderia, por exemplo, entrar no campo
das artes cênicas, né? Que era uma coisa que eu curtia também, eu gostava muito também da coisa das artes cênicas, mas calhou que a forma de expressão que me interessava e que eu vi que seria mais adequada, mais ajustada ao meu interesse e a forma que eu queria dar àquela história ou qualquer que seja ficcional, era essa forma do audiovisual, né? Então, na formação, eu tive essa experiência, essa possibilidade de trabalhar, de aprender um pouco da questão da imagem na Facum, porque tive aulas de fotografia, fotojornalismo, mas eu tive aulas de, por exemplo, semiótica, eu busquei aulas de semiótica para compreender a questão da imagem, mesmo que isso depois a gente esquece, deleta, mas de algum jeito era uma forma de você estar ali se sensibilizando para essa questão da imagem, né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com artes, no teatro, com o Márcio Meirelles, em alguns projetos que ele desenvolvia em grupo, seja com o Bando de Teatro Lodum, seja com outros espetáculos dele. Eu tive essa oportunidade de trabalhar também, e foi quando eu vi como é que ele construía personagem, né? É importante você ver ali um diretor ali construindo personagem, vendo como é o trabalho do ator, construindo aquele personagem, levantando aquele personagem. Então, eu acho que essa prática, e também no set, como eu contei antes, eu vim assim, com essa oportunidade que eu tive de trabalhar com a Ediala, eu acabei fazendo continuidade, acabei trabalhando também como assistente de direção, trabalhei muito como câmera, né, fazendo câmera, né, essa experiência fazendo câmera também foi muito importante para minha formação como diretora, porque é você compreender como é que você enquadra, é você compreender lentes, né? Quando você vai no set, o fotógrafo geralmente, ou a fotógrafa com quem você está trabalhando, geralmente pergunta, você pensou em que lente, mais ou menos, né? Pelo menos nos primeiros projetos que eu fiz profissionais foram assim, né? Com Antônio Luiz Mendes, né? O falecido Antônio Luiz, ele sempre vinha, como é que você imaginou isso? Então, se eu soubesse, quando eu fui fazer Cega Seca, que foi meu primeiro curta profissional, se eu soubesse dizer para ele qual era a lente, o diálogo ia fluir mais rapidamente, né? Então, essa experiência com prática, fazendo câmera, me ajudou muito depois, mas quando eu comecei a dirigir, eu não tinha essa experiência, era muito ali, vamos fazer e tal, e eu não sabia dizer se eu estava usando uma 25, se eu estava usando uma 50, se eu estava com uma teleobjetiva, era uma coisa muito assim de, eu estou vendo assim, eu estou vendo desse jeito, vai pegar, vai enquadrar tal coisa, vai enquadrar tal coisa, então você vai usar uma 50. Então, essa prática, né, que eu não tive a oportunidade de ter numa formação, numa academia, num curso, né, específico, foi o set mesmo, e todas as pessoas com as quais eu trabalhei, né? Eu acho que é até importante destacar, com relação à formação, a importância de figuras como Roberto Duarte e Orlando Senna, na área de roteiro. Eu aprendi muito com eles, na questão de compreensão do roteiro, né? Como é que era o entendimento de se fazer um roteiro, foi muito ali com esses dois mestres, né? Orlando Senna, sobretudo, um grande mestre. Então, eu acho que juntando essas coisas todas, né? As pessoas com as quais você convive, as pessoas com as quais você trabalha, com quem você vai aprendendo, você vai vendo e vai compreendendo como é que as coisas se dão, você vai se formando ali, né? Se forjando ali no meio. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive de trabalhar com vários diretores, trabalhei com Paula Ribeiro, trabalhei com Fernando Bellens, além de Adiala Iglesias, como eu falei antes, né? E outros tantos da minha geração mesmo, com quem eu pude trabalhar, e a gente vai aprendendo ali junto, né? Vai construindo ali aquela obra, enquanto está construindo aquela obra, enquanto está ali pensando no plano, quando você está ali construindo aquele plano, é tanta coisa que você aprende, né?
de direção de arte, de figurino, de maquiagem, de atuação. É muita coisa que você aprende, só em você estar ali fazendo plano a plano uma obra. Então é isso, de maneira geral, eu vejo assim. Você quer falar ainda alguma coisa, Lili, sobre isso? Não, você perguntou sobre a formação mesmo. A coisa da formação. Acho que tem muito a ver com o que a Sofia falou, porque eu nasci em 72, né? Façam as contas aí. E a graduação também em comunicação, a parte de laboratório, de fotografia e de vídeo, foi nos 2 últimos anos, né? Eu já em São Paulo. Então, era ainda a época do VHS, era ainda a época do laboratório em papel, né? De fotografia em PB. Então, a gente fazia ensaios fotográficos e depois revelava as fotos. Então, eu passei por esse processo todo, assim, que é muito massa, assim, de trabalhar com câmeras que só eram manuais, não tinha essa história do automático, saca? Então, você precisava aprender, você precisava saber ajustar ISO, você precisava, sabe, você tinha que ajustar tudo, sabe? Assim, você precisava entender qual era o filme que você ia fotografar, né? De 400 asas, de não sei o quê. Então, a escola, a comunicação me deu esse lugar dessa experiência do laboratório, que para mim foi muito mais feliz essa experiência com o vídeo e com a foto dentro da universidade do que com a escrita, porque eu era rebelde, assim, com a escrita, assim, porque era muito... O formalismo, assim, era o contrário, tipo, onde a comunicação deveria ser um lugar de exercício para o mercado, a gente era encaixado, e hoje ainda encaixado, tipo assim, se formava os profissionais para entrar no mercado, e não o contrário, deveria ser um lugar, um celeiro, onde pudesse ser experimentado absolutamente tudo para jogar essas pessoas no mercado e levar a boa nova para o mercado, né? E era justamente o contrário. Então, eu lembro que a gente tinha que... Até hoje eu sou rebelde com os meus filmes, assim, com essa coisa da linearidade, sabe? Então, assim, lead, sublead, enfim, essas coisas. Eu matava o professor de raiva, porque eu já era ensaística na essência, assim, né? Eu ia contra a regra desde o início. Eu falei, que negócio é esse? Se você quer um... pega alguém que gosta de imitar esse sistema aí. Eu era super rebelde. Eu acho que eu ainda sou, mas eu era mais. E aí eu me lembro de entrar na sala de aula, assim, na comunicação, só tinha máquina de datilografia e parecia assim um lugar que é muito doido, que eu não me via de jeito nenhum, parecia uma fábrica, né? Assim, uma cadeirinha do lado de outra cadeirinha com uma máquina de datilografia ao lado de outra máquina de datilografia, né? E aí as pessoas, existia uma certa negócio assim, se você datilografar rápido, você tá... É mais fácil de você conseguir arranjar um trabalho num lugar legal. Eu falei, que eu vou ficar lá aprendendo a datilografar? Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu era super rebelde. Então, eu fui cair no outro lugar, eu já era livre por essência, não queria o sistema, eu negava o sistema desde o princípio. Então, ir para o lugar de criar vídeos, de criar fotografias, até o radialismo eu gostava, mas ainda repetiam muito essa coisa do sistema do impresso, né? Existiam as regras muito estabelecidas. Então, a gente não tinha... Em Belo Horizonte, você tinha ou a faculdade de comunicação ou o curso de cinema, mas o cinema aqui em Minas era de animação. Então, a pessoa precisava saber desenhar, ponto. Aí a pessoa que fazia cinema era a pessoa que sabia desenhar. Então, não era o meu caso. Então, eu ficava nesse lugar, nesse limbo, assim, que eu não achava assim, ir para USP, ir para assim, para uma escola de... Era
completamente fora do universo, não existia essa possibilidade, entendeu? Assim, era impossível assim, ir morar em outro lugar, fazer uma universidade em outro lugar, etc. Eu também tinha essa mesma coisa, Lili, aqui, assim, vai para São Paulo, vai fazer uma formação no Rio. Não tinha essa alternativa. Eu não tinha como ir para FTC, que é outro bairro, só que longe. Então, realmente, e é muito louco, porque eu fico pensando nessa coisa dos cursos de formação de humanas e de artes, que minimamente deveria ser mais híbrido uma coisa assim, tem a coisa da forma, né? Eu acho que é muito importante você aprender técnicas e fórmulas para você quebrar depois, assim. Mas eu vejo assim, tanto em curso de cinema, pegando um pouco assim da fala de Lili, assim, só enfim, uma reflexão. Eu fiz curso todo de teatro e é o que eu mais ouvia, o maior sofrimento era isso, né? Tudo bem que ele estava do outro lado, né? Quando eu estudei, ela era pró, mas tipo, essa coisa de você tentar colocar alunos que estão aprendendo totalmente em caixinhas, sabe? E eu acho que é isso. É importante você ensinar o considerado clássico, mas acho que o mais louco, assim, é você escrever um texto que às vezes pode estar muito legal, como Lili fazia, e aí falar, está errado, você vai tirar nota baixa, e às vezes está bem escrito, às vezes é bacana, serve para outra coisa, e uma coisa muito legal. Então, eu acho que, às vezes, no período de formação, a gente sofre muito, assim, sabe, com essas questões. Agora, Lili, só um PS aqui, eu fiz um pouquinho as contas, assim, me presta essa fórmula aí de juventude, porque tá bem, tá ótima você, porque eu sou de humanas mesmo, né? Eu tava fazendo as contas aqui. Eu fiz meu DNA, tem sangue negro, sangue libanês, sangue italiano, sangue Você fez grego, é uma mesmo? mistura. Eu tenho de tudo aqui, gente. Índio, tudo tem no meu sangue. Depois eu mostro para vocês. Eu sempre quis fazer isso para saber o meu. Eu sou a legítima brasileira. Porque eu achei que você fosse só uma geração. Eu sou mais velha que Lili, eu sou de 71. Não, Ô, gente, me ensine aí. Eu achei que vocês fossem assim, uma a mais, entendeu? Mas quase duas, porque sou de 91. Depois Imagine. eu te dou a receita. Verdura, legume, frutas. Forever. Tira a carne, tira o açúcar, tira o frango, que está cheio de contaminação. Eu como isso tudo. Eu vou pegar seu Você é o que você come. Mas isso é verdade, porque eu voltei a comer besteira, mesmo que pouco, e minha pele tá péssima. Chocolate, essas coisas assim, eu nem comia muito, mas depois da pandemia, né, a gente ficou assim mais... Pois é, menina, nem me fale. Litros de leite condensado, eu amo. Não, mas o meu negócio é, tipo assim, ficar beliscando besteirinha, sabe? Tipo, eu peguei um chocolatinho, às vezes até uma maçã, às vezes até saudável, mas passo o dia mastigando, desde que começou a pandemia. Tira a farinha branca, que já ajuda. Vou deixar para fazer igual uma tia minha, que ficou macrobiótica depois dos 40, assim, quase 50. Aí, hoje em dia, realmente, ela virou outra pessoa. Tá ótima, assim, super saudável, mas não come nada disso, glúten nenhum, só frutas, nenhuma carne, enfim. Ela é religião indiana, então. Enfim. Mas voltando aqui um pouquinho para na trajetória de vocês, assim, que eu achei também muito marcante, né? Na trajetória das duas, assim, essa coisa da multiplicidade da carreira, assim. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse cenário, assim, que eu acho que não é nem específico das mulheres, eu acho que é específico da maioria das pessoas que trabalham no audiovisual no Brasil, assim. Que essa necessidade, talvez, vocês veem como, assim, a maioria das pessoas é diretor e roteirista, minimamente, ou produtor e figurinista, sabe? Tem umas mesclagens aí, até muito loucas, às vezes. É verdade. O que eu falei? É verdade. Quem quiser a gente tem... Acaba que a gente... eu penso que talvez seja algo assim para sobrevivência mesmo, porque como não é regular, assim, a gente estava, lógico, numa curva de crescimento
a produção começou a ficar mais regular, né, dentro do Brasil e aqui no estado da Bahia, em Salvador também. Então, a gente estava experimentando um momento em que estava havendo um crescimento e uma regularidade da produção audiovisual. Então, quando estava começando, pelo menos na minha perspectiva, quando estava começando a ter uma regularidade e estava começando a ficar possível você atuar somente dentro daquela área que você elegeu, né, especificamente, né? No meu caso, roteiro e direção, né? Quando começou a ter isso de uma forma mais regular, enfim, desmonte geral, o golpe chegou e aquele desmonte todo que a gente está vivendo e está sentindo até hoje, né? Ainda a maré aí derrubando as coisas, até hoje a gente está sentindo esses resultados aí do golpe. Então, mas antes disso, e eu acho que também por conta, como eu falei, de sobrevivência, e também por uma necessidade, como você está dentro de um grupo, né? Você faz parte de um grupo, e você conhece pessoas que estão trabalhando e com seus projetos também, e aí você acaba criando conexões com essas pessoas, e você também deseja contribuir naquelas obras, né? Contribuir com aquelas pessoas que estão ali construindo seus projetos, então você acaba também atuando em outras frentes, né? Como eu falei antes, né? Essa questão da câmera, no meu caso, continuidade. Em 2019, inclusive, eu fiz a continuidade do filme de Paulo Alcântara. Ele fez um longa produzido por Solange Lima, Araçá Azul, Nina, né? O longa dele de ficção. E aí eu fiz a continuidade do filme dele. Então, eu já estava um tempo sem fazer continuidade, eu achei bacana ter feito a continuidade, porque se aprende muito também, né? Fazendo a continuidade, você vai exercitando também o seu olhar na direção, você também vai exercitando o seu olhar como roteirista, porque a pessoa que faz continuidade tem que ter um domínio pleno, completo do roteiro e da forma como está ali concebida a direção. Atuando também, eu também fiquei atuando como roteirista, né, e outros projetos, consultoria, né, de roteiro. Então, acaba que a gente vai exercitando essas outras funções, sempre tentando dentro do próprio campo, né, mas é isso. E, além disso, no meu caso, eu pude, nesses últimos 2 anos, trabalhar em projetos formativos, programas de formação dentro da minha empresa, que é a Benditas Projetos Criativos, que a gente lançou em 2020, 2 programas formativos, um na área de game design, junto com comunidades virtuais, a professora Lin Alves, da UFBA, e o outro, que é o programa Narrativas, junto com a Estação do Drama, né, a professora Maria Carmen Jacó de Souza, na UFBA, na Facom. Então, acaba que a gente vai, enfim, realizando vários trabalhos também, né? Para mim, eu sinto assim, tem muito a ver com a fala inicial de Sofia, no sentido de resistência e reexistência, né? Assim, acho que são 2 palavras que eu acho que sintetizam essa jornada, né? No caso, por exemplo, quando eu fiz a transição, né, de carreira, vamos dizer assim, das artes cênicas para o audiovisual, e decidi que abria Segredo Filmes, etc., né? Então não tem como, eu tenho que produzir, não tem outra alternativa, né? Se eu quiser que os meus filmes roteirizados por mim, dirigidos por mim aconteçam, eu não posso esperar que alguém bata na minha porta para produzir. Eu posso conseguir, hoje eu entendo isso, eu posso conseguir parceiros, etc. Mas se Fernanda Montenegro se produz, por que eu não vou me produzir? Né? Então, assim, a primeira questão é essa. Então, e a atuação, então, foi ficando em segundo, terceiro plano por isso, assim, porque não dá para fazer tudo bem, né?
E assim, eu acho que são esses, o primeiro marco é esse, assim, é assumir a empresa, né? Que hoje faz várias coisas, dentre as coisas que faz é a mostra Lugar de Mulher no Cinema, junto com a Olho de Vidro, que é a empresa de Hilda, e em parceria também com a Salamandra Produções. A gente está indo agora, tchananã, para a 5ª edição da mostra. Estou dando um furo aqui, Hilda. E outro furo... eu acho que quando sair já vai ter lançado. Pronto, e outro furo é que quem vai ser a nossa homenageada... Essa aí eu não sei se a gente pode falar, não, porque essa aí eu não sei se a gente vai divulgar depois. Então pronto, depois você conta em off para a Sofia. Conta pra Sofia, ela já falou sobre o ela nome citou, dela 50 vezes. Aqui eu falei assim, depois a gente fala em off. Enfim, então assim, a mostra também, para mim, é esse lugar, é demarcador, né? Antes da mostra, quem era eu? Ninguém, né? Assim, a gente não... Ninguém, eu digo assim, no mercado, se é que existe mercado, audiovisual da Bahia, né? Isso porque a gente precisou criar um evento para falar a gente existe, né? Para estar à frente de um grupo de mulheres, né? Para visibilizar mulheres, e elas visibilizam a gente visibiliza elas, e aí vai. Então, assim, a mostra indo para a 5ª edição, nesse espaço onde a gente colabora uma com as outras, a gente visibiliza uma às outras, e a gente dá visibilidade também às múltiplas narrativas e existências que somos, né? Então, a mostra, para mim, ela traz esse lugar e me visibiliza como diretora, me visibiliza como produtora, e aí vai. Então, assim, eu sinto que são esses os espaços assim que a gente vai se fazendo, porque também, se a gente não fizesse a mostra, aí eu me pergunto, né, se a mostra não existisse, será que a gente ganharia esse edital aqui, Hilda? Será que eu ganharia a FGM agora? Eu acho que não, a gente nunca tem como saber, sabe? Mas eu acho que tipo, não sei exatamente se por sermos nós ou se... porque uma coisa vai fomentando a outra, sabe? Mas eu acho que uma coisa para mim é muito forte, né? Que quando a gente começou a mostra foi a partir de uma provocação, né? De Moara, que criou a mostra com a gente, Moara Rocha, esse sobrenome, né? E aí, esse projeto que a gente está fazendo agora, que a gente está participando, né? Eu criei agora em 2020, eu criei em 2021, é algo que eu sonho desde uma fala de Moara lá em 2017, que a gente sentou para colocar quem eram as realizadoras soteropolitanas. E a gente começou a fazer a lista, tinha mais do que a gente imaginava, mas ao mesmo tempo tinha que fazer assim, um esforço para lembrar de todas. Então, as que eu conhecia mais próximas, eu lembrava mais. Aquela coisa muito do pessoal, a gente da nossa bolha, sabe? Eu trago para mim um pouco, e da coisa por exemplo, esse edital que teve agora da FGM, né? E aí eu vi lá que de todos os filmes que o único filme audiovisual desse edital foi o curta, né, que a gente ganhou na Segredo, que a gente está... Inclusive, eu estou aqui em Minas por isso. Preciso falar sobre ela, é um curta documentário. Então, assim, eu sinto... Na realidade, o que eu quis dizer anteriormente, eu sinto, assim, que que é essa estrada que a gente trilhou até agora, que faz a gente visibilizar e que faz a gente ser visibilizada e que faz a gente ser impulsionada e vista, né? E esse projeto seu aqui é um projeto que, mais uma vez, frisa um espaço, né? Que, mais uma vez, fala, a gente existe, olha aqui, a gente está fazendo história. Então, assim, eu sinto assim que... E a gente tem que fazer mais e mais projetos, cada vez mais, né? Então, infelizmente, a gente não pode sair do lugar da produção. Sim. Por mais que a gente queira ficar só na criação, muitas vezes... Eu sou super tímida e estou aqui apresentando. Olá, estamos aqui, sabe? Eu acho que vem desse lugar. Eu acho que tem até um outro projeto aqui nessa mesma Audir, que é para mapear as pessoas LGBTQI. Lili, você poderia até preencher. Eu achei muito legal, porque eu preenchi. Eu esqueci.
Eu tô aqui com meu brinquinho, eu lembrei. Dentro da área de audiovisual, dentro da área de Salvador. Não sei se Salvador. deles é Salvador ou é Bahia, mas é uma das duas coisas. Mas é ou do estado ou da cidade. Porque é importante, é uma coisa que também eu vi ser muito discutida com Lili e eu, assim, a gente vendo mesa da mostra e tal, que é essa coisa de tipo, eu vim aqui apresentar o meu filme e aí eu conheci mulheres do Brasil inteiro fazendo um cinema massa que tem a ver com o meu. Eu não conhecia. Sabe, onde é que estão essas mulheres? Elas estão nos grandes festivais? Podem estar, mas elas são numa mostra cheia de homens? Não sei, a gente começou a debater isso, sabe? Por que a gente não conhece essas pessoas que às vezes estão fazendo exatamente a mesma coisa que eu? Exatamente no sentido, não que os filmes são iguais, mas que estão querendo, a gente quer se encontrar no mundo, né? Ver que a gente não está sozinho. E tem outras pessoas que têm os mesmos interesses. Então, eu acho que a importância, eu concordo com a Lili nesse sentido de que é uma coisa que vai se retroalimentando, assim, sabe? A gente conhece mais realizadores, aí conhece o cinema, aí vai fazer uma mesa, vai falar sobre cinema ambiental. Aí, poxa, Ana Andrade aqui fez Entre Marés, talvez ela possa fazer, porque eu vi o filme na mostra, sabe? É uma coisa que vai se gerando, vai chamar para um júri LGBTQI, poxa, Lili LGBT, vamos lá chamar. Então, assim, essas coisas vão se multiplicando, assim, sabe? E eu acho que a importância está aí, porque se a gente não conhece, parece que não existe, né? Porque se as pessoas não sabem, não ouvem o nome, não conhecem o filme, não existe. E a arte é um pouco isso. E é a nossa função visibilizar quem veio antes da gente também, né? Eu sinto, né, Sofia, né, Silvana, Solange, né, todo mundo assim que Sofia citou, assim, que eu acho que às vezes são lugares que a gente também nunca ouviu falar ou não alcança. Eu fiquei sabendo de Sofia quando eu comecei a frequentar as primeiras reuniões da PC. Entende? Então, aí é que eu fui saber que existia Sofia, que não sei o quê. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai criando uma nova rede. Esse sistema, ele já né? Para quebrar o sistema, a gente tem que criar um novo sistema, a gente criar uma nova rede. Eu acho que o que a gente vem fazendo desde 2016, e o Panorama, através de Marília, traz essa força local também, que é incrível, né? A gente tem que saudar isso, assim, de buscar as pessoas que estão acontecendo, que estão fazendo, assim, e que muitas vezes estão invisibilizadas, mas isso não quer dizer que elas não fazem, né? A gente é que não está vendo, né? Isso aí é um pouco do lugar de exceção, sabe? Porque por muito tempo Sofia era para mim um símbolo de exceção, assim, ela é uma mulher que faz cinema. Aqui em Salvador. Eu contava na minha mão, assim, pessoas, quando eu lembrava, Ceci, Sofia, Conceição, era isso que eu conhecia, a Lena, Mônica Simões. Mônica, enfim, eu contava na mão, assim, e eram sempre mais velhas que eu, assim, da minha geração, fui conhecendo. Aí fui conhecendo também por conta do Panorama e da mostra, né? Que no Panorama a gente fez aquele encontro de mulheres. Aí eu conheci Thaís, depois eu conheci a Ana do Carmo, a gente foi se conhecendo, assim. Mas, e até pra gente, assim, fica às vezes a impressão para mim que existe esse lugar de se eu sou a única, se eu sou a exceção, se vier outro, ela vai ocupar o meu lugar de exceção. E aí gera aquela coisa da rivalidade feminina, que é muito forte, eu acho, em vários espaços de diversas carreiras, assim, não é só no cinema. E aí, quando você vê que tem espaço para todas e que somos muitas e que não tem esse lugar da exceção, eu acho que a gente se fortalece muito mais, assim, sabe? Total, é tão bonito ver as meninas que no primeiro ano da mostra estava com um curta e que hoje já está bombando aí. É muito lindo, assim, né? Muito legal a gente saber que de alguma maneira a gente colaborou para esse processo de visibilidade dessas pessoas, né? É isso, gente, isso é muito importante mesmo, porque na verdade, eu vejo como... Eu vi isso muito fortemente no Cabiria, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Cabiria em 2019, e foi quando elas realizaram a mostra, porque antes era só o festival, o concurso de roteiro.
elas realizaram a mostra Cabiria. E nesse espaço, né, assim como vocês realizam, e assim teve um outro festival aqui, eu acho que é Lugar de Mulher no Cinema, eu acho que foi em 2017, Fernanda Bezerra. Não, o nosso é Lugar de Mulher no Cinema, de Fernanda, ela faz cinema. Ela faz cinema. Desculpa, errei os nomes. É uma mistura mesmo. Mas esses espaços como esse de vocês, que vocês estão realizando, né? Quinta edição, já estou impressionada com a quinta edição. Parece que foi ontem, né? E são espaços importantíssimos, porque no Cabiria, assim como esse espaço que vocês criam, é importante a gente ver a diversidade que existe dentro do próprio, dentro disso que chamam de minoria, né? Que somos nós, realizadoras. É incrível ver a diversidade temática, a diversidade de abordagem, de olhar, né? São muitas formas em que a gente vem se expressando aí. E esses espaços dão visibilidade a essa multiplicidade, né, que existe, que somos e que sempre nos discursos da grande mídia, sempre acabam colocando a gente nesse lugar, né, de minorias, de exceção, né? E, na verdade, o que a gente vê na prática é um número, lógico que, comparativamente, o número não é tão grande quanto o número de homens atuando, né? A gente tem aí os dados que mostram isso, né? As pesquisas que vêm trazendo esses dados que são assustadores, mas essa realidade vem mudando, e eu acho que essa realidade vem mudando justamente por conta desse movimento, que é um movimento, uma onda aí internacional, né, que começou lá em 2015 mais fortemente, e aí veio parar aqui no Brasil em 2016, quando a gente vê aquelas pesquisas, né, que o grupo GEMA da Universidade do Rio, acho que é a FRJ, né, do Rio, enfim, aquele grupo GEMA traz aqueles dados impactantes sobre o setor audiovisual no país, né, onde esses dados vão revelar a quantidade tão irrisória, né, de mulheres ocupando espaços, não somente na direção, como no roteiro também, nas produções audiovisuais que alcançam as telas do país. Então, eu vejo que esse movimento, que começou ali já em 2015, mais ou menos, e tal, ele está crescendo, a gente vê mulheres cada vez mais se expressando e cada vez mais ocupando espaços que são de difícil acesso anteriormente. Imagina, fotografia. Mulheres na fotografia tinham resistências desde tem que carregar muito peso. Desde isso, que na minha época eu ouvia bastante, quando eu comecei a fazer, porque os equipamentos eram mais pesados, a estrutura de produção era realmente muito mais volumosa em termos de quantidade de equipamentos, né? Em termos o tipo, né, do equipamento, do material era mais pesado, então tinha essa conversa, não, é muito pesado, não dá para carregar e tal. Mas hoje a gente vê um aumento cada vez maior de mulheres ocupando essas posições e mostras e festivais estão revelando isso, né? A quantidade de gente que está surgindo aí para poder se expressar nessa linguagem, trazer suas histórias, que são muito diversas, as suas formas de abordagem, e os lugares no Brasil inteiro, que é um movimento no Brasil inteiro. É impressionante como é o Brasil inteiro nessa mesma onda. Né? Então, eu acho que aproveito para parabenizar vocês por estarem entrando aí na quinta edição já. Eu me lembro de que teve uma fortíssima que eu fui, não sei se foi a primeira ou foi a segunda, Lili, lá na Sala Walter, eu me lembro que eu fui, vocês estavam promovendo você estava mobilizando, assim, uma carta, não me lembro exatamente o que foi. Foi a segunda que teve a Helena. Que a Helena estava. Foi segunda. Foi o negócio dos direitos humanos, não foi a Carta dos Direitos Humanos. Uma carta, exatamente. Foi Exatamente.
Aí eu falei, pô, que mobilização incrível, foi muita gente lá. Enfim, parabenizar vocês. Porque com a coisa da Covid, a gente termina percebendo que passou, né? Porque a gente teve presencial até a terceira, e a quarta foi ano passado, de repente é a quinta. Então, realmente, muitos anos de luta, assim, e de resistência, eu acho que Lili vai concordar comigo, assim, porque realmente a gente deu sangue, suor, saúde. Eu falo com as meninas que eu envelheci com a mostra. Eu falei assim, gente, eu enxergava mais. Agora eu tenho que usar um óculos que é um negócio, uma lupa, né? Tipo, eu tinha mais cabelo, agora meus cabelos estão caindo. As meninas piram comigo, porque é real, tipo, velho. Aí o bom é isso também, entender que assim como a gente vem para tentar demarcar algumas coisas para que elas não sejam esquecidas, que a nova geração, né, eu acho que vem de encontro a esse projeto de Hilda aqui, né, do nosso cinema, no sentido de que a nova geração tem essa força, essa energia para empurrar a gente para cima e a gente ir se dando a mão, né? Porque eu acredito que de 2015, como você mesmo disse, Sofia, para agora, com certeza a gente faz um pouco mais de diferença nas estatísticas, né? E isso é resultado de um trabalho assim árduo, né? Assim, de todas nós, né? E a gente tem que fazer isso, a gente tem que chutar a porta, né? Abrir a porta, entrar, falar, estamos aqui, fazer os nossos filmes com baixo ou com o orçamento correto. Assim, estou fazendo um curta agora, né? Curta documentário, que é esse da FGM, que a gente ganhou o prêmio Riachão, né? Que é esse restante da verba da Lei Aldir Blanc, com 15 mil, com assim, uma equipe profissional, sabe? A gente está ganhando simbolicamente, sabe? E porque você finalizar um filme, não dá para você pagar pouco. Você finalizar um som, não dá para você pagar pouco. Sabe, assim, uma montagem, não dá para você pagar pouco, mas a gente está pagando pouco, porque não dá, sabe? Comunicação, você quer ter um filme, você tem que ter uma equipe mínima de comunicação para dizer ao mundo que esse filme veio. Né? Você tem que ter uma pessoa que pensa um design, que pensa uma identidade visual do seu filme, uma arte, ou seja, toda a cadeia de produção e toda, né, assim, você precisa pensar em absolutamente, você precisa dedicar tempo para roteirizar, tempo para montar. Então, assim, custa dinheiro, né? Porque é documentário que é barato também. Até mesmo o documentário né, custa, mas a gente está fazendo como a gente manda os e-mails para a equipe assim. Perdão por estar te oferecendo um valor tão simbólico de pagamento, mas a gente está fazendo esse filme como se a gente tivesse ganhado milhões. Porque, assim, é isso, a gente não pode deixar de fazer, né? É urgente, ainda mais como a gente, nós mulheres, pessoas binárias, foram sufocadas durante milênios. A gente tem muito a dizer. A gente tem muito. São muitas narrativas que estão sufocadas, que a gente nem sabe que tem. Né? Mas hoje, com uma única pergunta que eu fiz à minha família, claro que estratégica, porque nenhum diretor senta numa mesa com a família sem fazer uma pergunta estratégica, com um gravadorzinho Tascam, o filme começou a ser feito. Então, assim, a gente tem muitas questões para colocar no mundo. A gente precisa não ter medo de falar tudo que a gente sente e tudo que a gente deseja, através de qual linguagem for, da ficção, do documentário, do experimental, o que for, da videodança. Vou fazer um videodança daqui a pouco também. Então, assim, é necessário a gente estar no mundo inteiro, né? Assim, inteiras. Agora... você ia falar alguma coisa, Sofia? Isso, não, porque eu estava me lembrando vocês estavam falando aí, e eu me lembrando de uma coisa
quando eu falei assim, que eram muitos equipamentos, né, era uma outra estrutura de produção, né, quando eu comecei, né, nos anos 90. Primeiro que não tinha o acesso aos meios de produção, não era assim como hoje a gente tem, por exemplo, um celular. A gente pode fazer um filme no celular, então o acesso aos meios de produção eram muito limitados, né? O acesso era bastante reduzido, não era qualquer pessoa que podia produzir, e eu só fui compreendendo isso trabalhando no mercado, percebendo, né, assim, que, por exemplo, você fazer um filme em vídeo, você ocupava uma posição dentro desse campo. Você fazer um filme em 16 milímetros, você ocupava uma posição. Você fazer um filme em 35, você ocupava uma outra posição. As bitolas, a forma de produzir, elas constituíam um lugar de posição e de você estar se profissionalizando. Se eu fizesse em 35, eu era mais profissional de alguém que estava ali fazendo a sua obra em 16, ou em vídeo. Hoje em dia, essas coisas não tem mais isso. Hoje em dia, o que interessa é você conseguir colocar, você contar aquilo, você se exprimir, você colocar a sua história no mundo e você fazer com que essa obra seja difundida. E aí eu estava me lembrando da gente fazendo... Uma parte, Sofia. Sim. Hoje, o João Moreira Salles e o Karim estão fazendo filmes com celulares, né? Imagina, exato. Aí botam as lentes, eles fazem igual o diretor de Tangerine, assim. Fez só com o iPhone, mas aí botam as lentes, a luz... Sim. Sabe? Mas sim, faz com o celular. Faz. Só para fazer sabendo que é importante, né? Porque às vezes a pessoa que está começando fala, poxa, mas eu vi o Tangerine, foi com esse mesmo iPhone, não tá igual, mas você tem que saber que tem as lentes próprias, que às vezes são mais caras, as luzes, assim, que dá para fazer muito legal, mas também não dá para comparar, né? E assim, aí nessa lembrança aqui, a gente acabou sendo um mergulho, assim, quando Hilda falou de trajetória, vou falar um pouco da trajetória, acabei mergulhando aqui, voltando ao tempo, de quando eu tive uma aproximação, assim, a primeira câmera 35mm com a qual eu trabalhei, que foi nesse filme, com a Ediale Glasses, né, dentro da produtora Trux Cine Video, e o curioso desse filme é que, como era um longa de 3 curtas, de 3 episódios, todos com pano de fundo o Carnaval da Bahia, e aí eram 3 diretores, a própria Ediala, Sérgio Machado e o José Araripe Júnior. E aí, no bastidor, como eu estava colada em Ediala, eu estava fazendo assistência para ela, eu ouvia muitas coisas no bastidor, porque os outros filmes, o filme O Diário do Convento foi o último a ser feito, o filme de Ediala, e os outros 2, né, foram rodados antes, e a gente participava de algumas reuniões, então a gente ouvia o zum, 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 e a conversa era de que Ediala demorava muito. Ela demora muito. Ela tem... O que eu ouvia no set de filmagem com relação ao que era a comparação que faziam de Ediala no set de filmagem e dos outros que tinham rodado, Araripe e Sérgio Machado, era algo que eu não percebi que já era a questão do machismo estrutural dentro do set de filmagem. Eu só percebi isso já velha, de cabelo branco, que eu fui entender quando esses movimentos todos começaram a chamar atenção do machismo sutil, daquela coisa fina, né, que acontece de um comentário. Ela tem muitas dúvidas, sabe? Aquela coisinha fina que vai, tal, um comentáriozinho ali, aqui, acolá, aqui você vai percebendo. E eu lá no set, com os meus 20 e poucos anos, eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento, só comecei a ter esse entendimento depois que esses movimentos todos começaram a acontecer, de várias mulheres vindo reportar coisas que aconteciam no set de filmagem, das coisas sutis, né, de quando, por exemplo, você ouve uma fala de Ana Mui Laerte dizendo que ela se recusava ela não deu testa para assinar o nome junto com outros diretores. Ela sabe que ela fez aquilo, ela sabe que fez roteiro, ela sabe que dirigiu, mas ela não deu testa para assinar porque ela estava
começando, então ela abriu mão daquilo. Quando você vê um filme como Cidade de Deus, todo mundo só fala de Fernando Meirelles, ninguém fala de Katia Lund. E a direção foi dos dois, os dois dirigiram o filme. Então, é sempre uma situação de tentar invisibilizar, né, esse lugar, esse trabalho da mulher. Então, agora, nesses últimos anos, isso está mudando. Se eu tivesse essa consciência lá atrás, quando eu fiz o Três Histórias da Bahia com a Diala Iglesias, eu não ia ficar calada. Eu não ia ficar calada como eu fiquei, porque eu primeiro estava iniciando. Eu não sabia exatamente como é que era exatamente aquilo. Eu mal sabia direito o que eu estava fazendo. Depois que eu fui entender que eu estava fazendo a continuidade, que eu estava fazendo a direção, eu trabalhei com produção com ela, né, que ela estava fazendo, era tratamento de roteiro, quando a gente sentava ali horas e horas a fio, trabalhando naquele roteiro, era tratamento de roteiro. Eu não tinha a noção exatamente do que eram aquelas coisas todas que eu estava fazendo, eu só queria fazer um filme. Eu estava ali para fazer um filme, o desejo era esse, de ver aquele filme acontecer. E aí, eu depois, quando eu comecei a dirigir, eu me lembrei dessas falas, né, dessas falas que vinham de, demora muito para decidir, insegura, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. E não era, era uma mulher dirigindo, que dirigia diferente das outras equipes que tinham passado, diferente dos outros diretores, uma trajetória diferente. Arari, por exemplo, vinha de publicidade, uma prática de set ali, super ali do dia a dia de fazer filmes publicitários. A diferença de estar num set era diferente da de Diala, que a Diala é uma artista, criadora. Então, diferente de Sérgio, que também uma outra formação, uma outra prática. Então, não tinha necessidade de entrarem nesse nível de comparação com ela, né? Mas eu ouvi muita coisa eu ouvi. E só hoje eu tenho essa consciência. Então, esses movimentos todos que chegam para também fazerem com que a gente, que está dentro dessa estrutura que é machista, a gente também tenha que mudar a nossa forma de se ver ali dentro, né? Ainda mais eu, né? Que sou mais velha, né? Para a Hilda é muito mais fácil isso do que para mim e para a Lili, por exemplo, que somos mais velhas, né? Que estamos há mais tempo dentro dessa estrutura, né? Que é bem enrijecida, que, por exemplo, que eu via muito os Trapalhões, né? Fui criada assim, vendo muitos Trapalhões, filmes que são misóginos. Quando você vai ver o lugar da mulher nesses filmes, você toma um susto. E eu via aquilo dia de domingo, como uma coisa normal. Ia para o cinema para ver aquilo, achava aquilo incrível, maravilhoso, dava risada. Enfim, temos muita estrada pela LGBT bastante. também, racista também. Trapalhões assim, tem tudo ali, né? Coitada do Mussum e do... Exatamente. E do Zacarias? Zacarias. Exatamente. Mas é muito louco, porque eu já achava estranho eu perceber coisas, eu estava refletindo isso ontem, na minha geração, porque ninguém percebia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, né, já estamos chegando aqui a quase 1h30 de conversa, porque está muito bacana a conversa. Mas eu acho que a gente tem que meio que vir aqui para o final mesmo desse bate-papo. Mas eu queria agradecer as duas muito, muito mesmo, dizer que é pouco tempo para tudo que eu queria conversar com vocês, né? Eu queria que a gente sempre aproveitasse esse momento como um start mesmo, para a gente sempre continuar essa discussão, que eu acho não só interessante, mas prazeroso, assim, de estar ouvindo e aprendendo mais também, conhecendo mais sobre vocês, o trabalho de vocês e as pessoas que vocês trabalharam, enfim. E queria que vocês se despedissem e tal. É isso. Eu começo, então, aqui. Vou começar já me despedindo. Super obrigada, Hilda, pelo convite. Como eu falei, assim, acho incrível você estar propondo um projeto desse, onde a gente possa se conhecer mais, conhecer a realidade aqui da cena soteropolitana, né? Trazendo dados, né? Trazendo informações concretas. Isso ajuda muito a gente, não somente a possibilitar maior conexão entre nós, mulheres, mas ajuda também
por exemplo, a gestão pública, né? Ajuda, certamente, você chegar com dados, informações sobre o setor e você apresentar esses dados, ajuda muito a quem está ali construindo as políticas públicas, junto com a sociedade, a criar políticas específicas para o fomento e o fortalecimento, a consolidação das mulheres dentro dessa área, né, do audiovisual. Não é à toa que aí, desde ali de 2017, que começaram a implementar políticas mais que começou, né, aquele movimento que estava dando tão certo, né, de fortalecimento das mulheres, né, de criar indutores para a questão de gênero, pontuações específicas, né, para mulheres dentro dos editais. Tudo isso, com certeza, foi balizado a partir de dados que chegaram e que mostraram a realidade do audiovisual no Brasil. E eu acho que você com esse projeto, vai conseguir trazer dados bem consistentes. Assim eu espero. Obrigada por estar aqui, pelo seu convite, e sigamos aí juntas. Eu faço aí das minhas palavras, das palavras de Sofia, as minhas, e também quero agradecer por ter ganhado aí a regionalidade baiana soteropolitana, né, de presente. Me sinto realmente soteropolitana, amo essa cidade e estamos juntas para o que for necessário. Vida longa esse projeto, né? E o que depender de mim, você sabe que pode contar comigo aí para a gente divulgar esses dados, né? Divulgar todo mundo que você está encontrando e registrando e firmando espaço através desse projeto, firmando ponto, né? Através desse projeto. Um beijão, gratidão aí à equipe também. Bom, mais uma vez, obrigada às duas. Para quem estiver assistindo ou ouvindo, continue assistindo e ouvindo, né? Acompanhando aqui o nosso projeto. É super importante conhecer quem está fazendo cinema no seu país, no seu estado, na sua cidade, quem são as mulheres que estão fazendo cinema e que estão abrindo caminho para muitas outras que virão. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.